Já aconteceu comigo, eu acho que já deve ter acontecido com vocês, que tem mais tempo. De você querer gravar com alguém e. Não, nem precisa citar nomes. E foi diferente do que você achava que seria. E de querer gravar com alguém que você não tava dando um real, assim, só gravou porque. Não sei, às vezes alguém indicou, ou chamaram, ou deu na sua cabeça de convidar do nada e foi muito, tipo, te surpreendeu pra cima. Porque tem uns que eu gravei que eu achei que ia ser muito foda e foi muito chato. Tipo, foi Uhum. muito chato. E teve alguns que eu não dava um real pelo episódio. Foi, tipo, eu gravei um episódio com um menino de uma marca LGBT, que chama Ciame, no Instagram. Inclusive, gente, dê uma olhada lá. Tem umas camisetas, uns negócios da hora pra comprar. Que eu achei que não ia ser nada, por quê? Porque era um bagulho sobre marca. Na minha cabeça, eu achei que seria algo sobre marca. E não foi. E foi, mano, foi uma terapia. Eu falei pro Thiago, inclusive a gente conversa de vez em quando. Falei, eu achei que eu sinceramente não tava dando nada por esse papo. Ele falou, por quê? Aí eu expliquei, né? Aí eu falei, pra mim foi uma terapia. Foram 2 horas e pouco, eu acho um dos maiores episódios. E a gente conversou no nível. Eu acho que eu precisava daquela conversa. E eu não sonhava. E já teve episódio com amigos meus de anos que foi muito travado, fiquei com vergonha. Do que? Não sei. Até agora, não sei de onde que veio essa vergonha. Olha, eu acho que nunca aconteceu assim de algum papo que eu achei que eu não dava nada, porque é que no FajoCast, assim, pra mim, todo episódio pode dar alguma coisa, assim, sabe? Muito legal. O que acontece geralmente comigo, assim, que eu me surpreendo, tem duas situações. Uma delas é eu estar muito desanimado, não estar afim de gravar, assim, até já teve situações de eu pensar, ah, não, acho que eu vou cancelar a gravação quando Uhum. não tô afim. E aí, sei lá, na hora que eu entrar na gravação, começar a conversa com a pessoa, sabe? Muda completamente a vibe, entra numa vibe muito legal. E eu saí do episódio com essa sensação mesmo, assim, tipo, nossa, foi uma sessão de terapia, foi muito legal gravar com essa pessoa e tal. Isso já, isso já rolou, assim. E uma outra coisa que já rolou, que rola também às vezes, é de eu estar gravando o episódio. E do nada eu parar de seguir a pauta ir pra um outro assunto totalmente diferente, e eu ficar pensando, puta que pariu, não falei nada com nada, deu tudo errado. E aí depois, na hora que eu vou lá escutar o episódio editado, eu falo, nossa, era isso, sabe? Era isso que eu precisava falar, fez todo sentido e tal. Então, são essas duas sensações, assim, que eu já tive com os episódios do Fajocast, assim. Ah, então você também tem a síndrome do impostor. Ih, direto. Tem episódio sobre isso, inclusive, lá na primeira temporada. Eu vou começar a escutar, porque é mais uma coisa pra ouvir, porque depois que eu. Na verdade, eu sabia que podcast existia, mas sabe, eu não sei se assiste série. Quando alguém fala para você assistir uma coisa, mas você sabe que talvez um dia você vá ver, mas não tá muito afim na hora. Isso era, tipo, Aham. eu sabia que podcast existia, eu sabia há anos. Aí meu amigo inventou. Eu falei, pronto, comecei a ouvir e não parei mais. Aí eu permeio entre os três que eu sempre falo. Só que tem horas que eu tô assistindo ou ouvindo 5 ou 6. Tipo, eu termino um. Aí, principalmente se é de algum convidado que eu gosto. Sei lá, vai, eu vou. Vamos supor, eu não vi nenhum. Mas eu, inclusive, que eu queria conversar, vai. Mauro Henrique, que era da Oficina G3, que é um puta de um cantor gospel. Eu gosto pra caramba. É, se ele vai num desses podcasts muito que estão em alta, no Flow. Se ele for no Flow, eu assisto do Flow. Se ele for no podcast Luminárias Cast, eu assisto. Se ele for no, e às vezes eu assisto para mudar minha opinião sobre uma pessoa ou para manter, que às vezes me ajuda a embasar ainda mais a opinião que eu já tenho. Por isso que eu falei eu sempre bato na tecla de assistir e ouvir tudo, principalmente fora da sua bolha. Que aí você entende porque a pessoa é maluca. Tem o embasamento dela. Maluco, mas tem. Ou às vezes você começa a entender melhor por que, que ela tem aquele posicionamento. E a gente precisa escutar pessoas para ter opiniões mais fortes
Porque aí fortalece o argumento, ou você vê que você tava falando bosta até ontem. Senão você não cresce como pessoa, né? É basicamente sem Sim. diálogo você não chega a lugar nenhum. É por isso que fazer isso é foda, gente. Se eu tiver ideia, tá saturado? Tá saturado, mas faz. Quem sabe você vai fazer um podcast embaixo d'água, não sei. Ou pulando de paraquedas, que são duas coisas que eu não vi ainda. Vai saber. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que é muito, você falou que você escuta, né, tem ali os seus podcasts e tal, que você costuma escutar. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi diversificar e aumentar a quantidade de podcasts que eu escuto. Uhum. Por quê? Assim como você falou, né, que você escuta a pessoa para você ter vários outros pontos de vista. Eu comecei a pensar sobre tantas outras coisas quando eu diversifiquei a minha quantidade de podcast que eu estava escutando. Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu acompanhava semanalmente, mais ou menos, uns 20 Meu podcasts, Deus. tá? Toda semana, assim, não toda semana, porque tinha podcast que era semanal, Aham. tinha podcast que era mensal, tinha podcast de 5, 10 minutos, já acompanhei podcast que teve episódio tipo de 4 horas. Mas você acaba tendo uma bagagem tão grande quando você diversifica as vozes que você escuta e você tem um aprendizado tão grande que eu acho que é muito importante, assim, sabe? Mesmo que você se mantenha no seu nicho, você escutar vozes diferentes faz Uhum. diferença não só na sua vida, mas também no conteúdo que você produz.